Estimado Senhor Núncio Apostólico do Brasil, o excelentíssimo e reverendíssimo Dom Jean Batista de Quatro, representante do Santo Padre, o Papa Francisco, no Brasil. Saúdo a Dom José Antônio Tosi Marques, arcebispo emérito da Arquidiocese de Fortaleza, assim como a Dom Valdemir Vicente de Andrade, o meu bispo auxiliar, e a Dom Júlio César Souza de Jesus, não mais bispo auxiliar de Fortaleza, mas agora bispo eleito da Diocese de Floriano, no Piauí. Saúdo a Dom Juarez Marques, arcebispo da Arquidiocese de Teresina. Saúdo a Dom Magnus Henrique Lopes, bispo do Crato e presidente do Regional Nordeste 1, a Dom José Luiz Vasconcelos, bispo da Diocese de Sobral, a Dom Francisco Edmilson, bispo da Diocese de Tianguá, a Dom Rosalvo Cordeiro de Lima, bispo da Diocese de Itapipoca. Com veneração, saúdo Dom Manuel Edmilson da Cruz, que me dá alegria da presença, com seus 99 anos de idade, 75 de sacerdócio e 57 de episcopado. Minha saudação a Dom Emanuel W. do Amaral, arquiabade do Mosteiro de São Bento da Bahia, e a Dom Ivan Andrade, monge do Mosteiro de São Bento da Bahia, ao qual pertenço pelos votos emitidos. Com profundo sentimento de alegria, saúdo os padres da Arquidiocese de Fortaleza, assim como aos diáconos transitórios e permanentes, e aos seminaristas que aqui se fazem presentes. Minha fraterna saudação aos religiosos e religiosas, aos consagrados e consagradas, aos membros das novas comunidades e dos institutos seculares, às virgens consagradas e a todos os que labutam nas mais diferentes pastorais, movimentos e serviços em nossa arquidiocese. Meu fraterno abraço para as religiosas das ordens contemplativas que nos acompanham por meio dos meios de comunicação social. Desejo ainda saudar o excelentíssimo senhor governador do estado do Ceará, Dr. Elmano de Freitas, e sua esposa, a senhora Lia de Freitas. Neles, acolho as demais autoridades civis e religiosas. Meu especial abraço para vocês, amados fiéis, leigos e leigas, motivo maior de nossa alegria e atenção, a quem desejamos fazer chegar cotidianamente as alegrias do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, sendo eu mesmo, a exemplo do próprio Salvador, o primeiro servidor do rebanho arquidiocesano. Com profundo sentimento de gratidão, saúdo a todos os da Arquidiocese de Aracaju, de onde venho, da Arquidiocese de Salvador, aonde fui bispo auxiliar durante mais de 6 anos, e da Diocese de Petrópolis, onde fui bispo titular por 11 anos, cujos sentimentos de afeto, gratidão e amizade guardo no mais profundo da minha alma. Minha gratidão às minhas irmãs Rosa Maria e Cristiane, e a todos os meus parentes de Aracaju e de Salvador. Daqui peço a bênção à minha amada mãe, Bernadette, que nos acompanha pelas redes sociais. Agradeço a TV Evangelizar, na pessoa do padre Reginaldo Manzotti, que está gerando as imagens desta celebração para a nossa rede de transmissão. Agradeço também a Rede Vida de televisão, na pessoa do senhor Monteiro Neto, e a TV Ceará, daqui do estado, Canal 5. Saúdo os ouvintes que nos acompanham e escutam pela Rádio Shalom e pela FM Dom Bosco. Cumprimentamos também a todos os que nos acompanham pelo YouTube da Arquidiocese de Fortaleza e agradecemos também à imprensa em geral. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o Evangelho de hoje nos coloca diante de Jesus Cristo, que questiona o apóstolo Pedro por 3 vezes.
Ora, após a ressurreição, Jesus volta para a região da Galileia, que fica no norte de Israel. Tendo sofrido sua crucifixão na região sul, fora dos muros de Jerusalém, Jesus agora vai encontrar os seus discípulos ali, diante daquele imenso lago, o lago de Genezaré, o lago da Galileia, o mar de Tiberíades. Ele conhecia bem aquelas águas. Viu Pedro, depois seu irmão, depois os outros discípulos pescadores, e ali, diante daquelas águas, ele os chamou. Ali, Jesus andou sobre as águas. Ali, Jesus dormiu na barca, e em meio a uma tempestade e a grande ventania, ele disse: silêncio, pare. E o temor parou. Ali, Jesus viu as pescarias frustradas dos apóstolos, e ele fez com que a tristeza se tornasse alegria e a pesca se tornasse abundante. Ali ele pregou, e ali ele criou uma grande amizade com os de Cafarnaum, como também uma grande amizade com os seus discípulos. Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor havia morrido, mas agora ele está vivo. Ele aparece aos seus discípulos, e ali se dá um profundo encontro, de um modo especial, entre Jesus Cristo e Pedro. Vejam só, nós estamos falando do ressuscitado, mas nós não podemos esquecer a cultura desse ressuscitado. Jesus Cristo carrega as marcas do seu povo, a linguagem do seu povo, a alegria do seu povo, a história do seu povo. E portanto, existe também na força do ressuscitado a cultura de um carpinteiro. Ele está falando para um pescador, um homem do povo, um homem simples. E as palavras que Jesus hoje dirige a Pedro são bem significativas, porque não fazia parte do vocabulário comum de um homem para com outro homem. Portanto, a gente percebe que nas palavras de Jesus para Pedro existe um recebimento que também é constrangimento, porque afinal de contas, Jesus fala com Pedro, perguntando a ele sobre essa história de amor construída pelos dois. A palavra de Jesus no primeiro momento diz: Pedro, tu me amas? Posso imaginar a reação do apóstolo quando ouviu aquela palavra. O verbo utilizado por Jesus é um verbo fundamental, agapau, ou seja, estava falando de um amor oblação, de um amor eterno, de um amor profundo, de um amor capaz de dar a própria vida. Pedro, talvez constrangido com aquilo que havia ouvido, responde de um modo diferente. Responde com um outro verbo, filéu, que significa gostar. É um amar, mas é um amar não de oblação, de se dar totalmente. É um amor de gostar. Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu gosto do Senhor. Bem diferente daquilo que Jesus havia perguntado. Vendo a resposta de Pedro, Jesus lhe diz: apacenta os meus cordeiros. Pois bem, Jesus não desiste, bate outra vez no coração de Pedro e lhe pergunta: Pedro, tu me amas? Usando o mesmo verbo, ou seja, você é capaz de morrer por mim? Você é capaz de me dar sua vida? Você é capaz de fazer qualquer coisa pela causa do Evangelho, para que as almas se salvem? Você é capaz de me testemunhar até o último momento? Pedro, o pescador, constrangido, responde: sim, Senhor, eu gosto do Senhor. Ele não tem coragem de confirmar aquilo que Jesus pergunta. Jesus vai dizer: apacenta as minhas ovelhas. E Jesus faz uma terceira e definitiva pergunta, mas Jesus já não usa o mesmo verbo. Jesus agora fala perfeitamente o que está no coração de Pedro. Pedro, você gosta de mim? E Pedro, entristecido,
por não ter respondido aquilo que talvez ele imaginasse que Jesus esperava, vai dizer: sim, Senhor, eu gosto do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus vai dizer: apacenta as minhas ovelhas. Mas agora Jesus pôde ler o coração do apóstolo, e o coração de Pedro naquele momento, ao invés de demonstrar uma distância daquilo que Jesus pedia, demonstrava humildade, reconhecimento de si próprio. Ele estava olhando para ele mesmo e vendo sua fragilidade. Não, Senhor, eu não sou capaz de amar como o Senhor desejaria que eu amasse. Eu gosto. Mas Jesus, depois, concluindo o Evangelho, vai nos dizer um ponto fundamental, falando da morte que Pedro terá. Porque no último momento da vida, nos dizem os escritores eclesiásticos, quando foi crucificado de cabeça para baixo, Pedro disse como última palavra: Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes que eu te amo. Usando definitivamente aquele verbo que Jesus havia dito em primeiro e em segundo lugar, porque ali finalmente ele pôde sentir que o amor cresceu tanto, que a verdade do Evangelho havia invadido de tal modo o seu coração, que ele agora seria assim capaz de dizer: entrego a minha vida, entrego a minha história, recordo aquilo que nós vivemos como uma verdadeira história de amor. Abraço a palavra, preguei para os irmãos, vi o que aconteceu por acreditar no santo Evangelho, ajudei a pessoas a se levantarem da vida marginal em que vivia, fui pregar em todos os lugares, fui humilhado por não ser um homem culto, vi pessoas me batendo, me prendendo, mas resisti às grades, passei pelas mais diferentes humilhações, e eu finalmente, Senhor, depois de tanto medo sentido, mas confiando única e exclusivamente no seu amor e na sua misericórdia, agora posso dizer: Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes que eu te amo, e entregou a sua vida. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, por uma graça especial de Deus, estou aqui diante de vocês e diante dos irmãos que nos acompanham através das redes sociais, para também falar do meu amor para com nosso Senhor Jesus Cristo. O sucessor do apóstolo Pedro, o amado Papa Francisco, me concedeu uma imensa graça, me colocando nas terras do Ceará, para que eu pudesse pisar esse solo sagrado e, apesar de todas as minhas limitações, que não são poucas, pudesse aqui pregar o santo Evangelho. O próprio Papa, reconhecendo ele igualmente a graça que Deus lhe deu, resolveu conceder, não apenas a mim, mas também a outros irmãos, essa imensa graça. Ele nos conhece, Ele sabe que nós somos limitados, Ele sabe o quanto nós ainda precisamos crescer, mas confiando a exemplo da vida de Pedro, que nós somos capazes de a cada dia aprender entre erros e acertos, de não perder o foco, e o foco é Jesus Cristo, o Evangelho. Estou aqui, meus irmãos e minhas irmãs, recebo nesse momento o que me doaram 2 ovelhas lá de Roma, 2 ovelhas que foram abençoadas no dia de Santa Inês, 2 cordeiros que entregaram para mim, como entregaram cada um para aqueles que também se tornaram arcebispos, a sua lã, para que eu pudesse hoje ter aqui, pelas mãos do Senhor Núncio Apostólico Dom Jean Batista de Quatro, esse símbolo, que não é outra coisa senão sinal de minha unidade com o Santo Padre, o Papa Francisco, sinal de minha unidade com toda a Santa Igreja Católica, Apostólica e Romana, sinal de que agora mais do que nunca, não por um cargo, mas por um encargo, ou seja, por uma missão, eu devo testemunhar Jesus Cristo, e eu me coloco diante do Senhor, e talvez pelo Evangelho Ele me pergunte: Gregório, tu me amas?
E eu, olhando para minha própria fragilidade, sou obrigado a dizer a Jesus: Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes que eu gosto do Senhor. Por quê? Porque nós precisamos reconhecer que somos tão somente servidores do Evangelho. Precisamos reconhecer que a minha caminhada é contínua e que nem sempre nós correspondemos, pelo amor que trazemos no coração, aquilo que seria o ideal para a vida do povo e para a nossa própria vida. Desse modo, meus irmãos e minhas irmãs, não posso dizer outra coisa a vocês senão da minha alegria de continuar a caminhada, de saber que o Senhor me confiou e saber que o imenso rebanho está ao meu lado, para que eu, única e exclusivamente, seja servidor de todos, verdadeiramente de todos. Eis a grande graça. O que trago sobre os meus ombros é tão somente o encargo de levar as ovelhas sobre as costas, de entender dos seus sentimentos, de incentivá-las a voltar ao caminho da vida, de fazer com que creiam no Evangelho, ao mesmo tempo que a minha vida precisa ser um testemunho de Evangelho para os irmãos e as irmãs que me foram confiados. Não posso ter medo, não estou sozinho. Conto com o Papa Francisco, conto com o seu Núncio Apostólico, conto com os bispos deste regional, conto com os quase 500 bispos do Brasil, número que fecharemos esse ano. Conto com toda a igreja, conto com vocês, conto com esses irmãos do presbitério que carregam sobre suas costas o que eu carrego sob esta casula, ou seja, nas estolas, a vida de cada irmão a quem nós evangelizamos. Sobre a estola, sobre esse palio, cada ovelha que nos foi confiada. E ao mesmo tempo um desejo imenso de não perder uma sequer do rebanho. E a coragem que nem sempre temos, mas que precisamos renovar, de sair por toda parte para resgatar aquela que se perdeu. E como nos alertou o Papa Francisco, em alguns lugares, existe apenas uma ovelha no redil e 99 estão perdidas. Temos que sair com paciência, tocando o coração da humanidade, através da nossa oração, pela nossa coragem, um desejo imenso de que nosso coração arda, porque se o coração não arder, os pés não andam, e multiplicar em nós a fé, para que confiemos não em nossas forças, mas naquele que nos dá a possibilidade de viver o novo a cada dia. Meus irmãos e minhas irmãs, nesse momento, embora já tenha feito, digo da minha fidelidade, obediência e ao mesmo tempo de caminhar sinodalmente com todos os irmãos da nossa igreja, de um modo especial, obedecendo às instruções do Santo Padre, o Papa Francisco. O desejo imenso de caminhar com as orientações que recebemos da Nunciatura Apostólica através do pastor que lá está, que representa o Santo Padre no Brasil, e de caminhar com cada um de vocês, buscando reconhecer não apenas o nome, mas a alma, a história, as possibilidades, para que juntos, um dia, sejamos capazes, na alegria do serviço e ao mesmo tempo daquilo que passamos ao longo da nossa vida, de dizer como apóstolo: Senhor, Tu sabes tudo, agora eu posso dizer, Tu sabes que eu te amo. Ora, meus irmãos, ontem, numa visita ao Carmelo, o senhor Núncio Apostólico chamou as postulantes e as noviças do Carmelo, e ali diante dos que estavam presentes, fez uma pergunta para essas jovens religiosas. Eu gostaria de lhes fazer uma pergunta, e a gente via atenção no rosto daquelas jovens que naturalmente estavam um tanto admiradas com o chamado de uma autoridade da igreja. E Dom João Batista de Quatro fez uma pergunta muito simples: aqui no Carmelo, vocês vivem algum tipo de dificuldade, algum tipo de sofrimento? Elas, constrangidas, não mentiram, disseram sim. E Dom João Batista disse: pois bem, eu quero dizer
que esse sofrimento e essas dificuldades vão aumentar com o passar do tempo. E elas ficaram um tanto admiradas. E ele ensinou dizendo: vão aumentar porque nós somos discípulos do ressuscitado que continua chagado, que olha as feridas da humanidade, que levanta as pessoas pela experiência da dor que ele próprio quis sentir para falar do amor que tem para conosco. Preparem-se, não pela tristeza, mas pela alegria da superação, porque a morte não é a última palavra que nos foi dada, mas a vida, e essa supera todas as dificuldades que nós encontramos ao longo do caminho. E elas finalmente entenderam a alegria de uma vida que é doada, plenamente humana, mas abençoada pelo divino, para que se transforme em um constante hino de louvor à glória de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, meu coração gostaria de falar de tantas outras coisas, mas nesse momento eu concluo. Eu gostaria de tomar como exemplo um servidor do Evangelho, um diácono chamado Lourenço, São Lourenço, ou Justino talvez. Eu não sei na verdade, mas eu sei que a história é verídica. E o que eu sei, o que direi para vocês nesse momento, é aquilo que foi vivido diante de um homem poderoso, diante de alguém que tinha o poder de vida e de morte sobre os outros, de um pagão que desejava calar a boca dos cristãos. E a história verídica nos diz o seguinte: diante do imperador e do procônsul, o diácono, e a fofoca dizia que eles eram muito ricos, e o imperador disse: vá, e para que você não morra, amanhã me traga toda a riqueza da igreja. E ele disse: pois não, amanhã trarei todo o nosso tesouro e colocarei diante dos seus pés. Ele saiu, e no dia seguinte ele estava lá. Mas no dia seguinte, lá estavam os fiéis da igreja, os mendigos, os empobrecidos, homens aleijados, mulheres despojadas, tudo aquilo que a sociedade esqueceu, que colocou na marginalidade, ou que chama de escória. E assim, ele entrou com essa multidão no palácio e se portaram diante do imperador. E ao olhar aquelas pessoas, o imperador olhou para o diácono e disse: onde estão os ricos? Onde estão os tesouros? Onde estão aquilo que você prometeu trazer? E olhando para os seus irmãos que ali estavam, disse: imperador, procônsul, aqui está toda a riqueza da nossa igreja. Meus irmãos e minhas irmãs, olho para vocês, olho para a nossa arquidiocese, sejam nos morros, sejam nas praias, no sertão, na região, das montanhas, em todos os lugares, eu posso ver a riqueza da nossa igreja. E a riqueza da nossa igreja, inegavelmente, são vocês, que nos foram confiados como ovelhas, a quem nós verdadeiramente amamos, e quiçá saibamos a cada dia doar a vida, para dizer a vocês, ovelhas do rebanho, a mesma coisa que Pedro disse a Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês sabem de tudo. Vocês sabem que nós amamos cada um de vocês. Que assim seja.